Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, eu sou o Fernando Rocha e a gente vai falar no programa de hoje sobre um assunto muito interessante com o médico ginecologista e diretor da Procriar Medicina Reprodutiva, o Dr. João Pedro Junqueira. Ele vai esclarecer muitas questões sobre o universo dos tratamentos para a reprodução humana. Claro que com relação a isso a gente também tem aqui o quadro Mito ou Verdade? Para esclarecer, para desmistificar noções falsas sobre os tratamentos e as técnicas e também para ajudar muitas famílias no sucesso de gestações. Está começando! Muito bem, o sonho de ter filhos move milhões de famílias ao redor do mundo desde sempre. Muitas pessoas buscam ajuda especializada, muitas pessoas recorrem à tecnologia, à ciência, à medicina. As técnicas vão se aprimorando ao longo do tempo, ao longo das décadas, e é sobre tudo isso que a gente conversa agora com um dos grandes experientes no assunto, o médico ginecologista, diretor da Procriar Medicina Reprodutiva, Dr. João Pedro Junqueira, que vai falar sobre o universo desses tratamentos para a reprodução humana. Seja bem-vindo, doutor João Pedro. Bem-vindo aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Eu agradeço a oportunidade aqui, Fernando, a gente bater um papo sobre esse assunto. Alegria nossa. Vamos começar falando sobre como caminhou todo esse processo. O senhor tem uma experiência internacional, estudou na Europa, entende como é que o mundo trata o problema desde muito sempre. Vamos começar por aí, para a gente falar de como é que as coisas estão por agora. Tá. Eu costumo dizer que a reprodução humana, desde o nascimento do primeiro bebê de proveta, que chama-se Louise Brown, em 1978, deu saltos. Nós temos várias áreas da medicina que cresceram, mas assim, eu diria que na reprodução humana, o que a gente chama de reprodução assistida, o que aconteceu nos últimos 40 anos, assim, pegou a sociedade meio de susto, porque ela foi tão rápida, né? Então você imagina, né, que fertilização in vitro é a técnica mãe e dessa técnica várias outras surgiram. Então, por exemplo, você vai falar fertilização in vitro com óvulo de outra pessoa, óvulo doado. Você vai falar de fertilização in vitro com útero de outra pessoa, que é o útero de substituição, né? Eles chamam erroneamente de barriga de aluguel, não, o Brasil não permite isso. A gente não pensava que a gente podia congelar óvulos, né, para usar no futuro. E o conceito de família, que a sociedade vem mudando nas últimas décadas, eu acho que tem um impulso grande da reprodução assistida, né? Hoje você tem produção independente, né? Você tem casais homossexuais masculinos e femininos, né, podendo ter sua família, né? A gente evoluiu e eu acredito que a reprodução assistida ela deu esse... ela foi um impulso para a gente ir mais além. E, obviamente, a gente voltando àqueles casais com dificuldades, com problemas importantes que antes não tinham a mínima condição de imaginar de engravidar com o seu próprio material genético, né? E com a fertilização in vitro você tem esse salto, né? Essa oportunidade. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir, mas a gente consegue oferecer uma oportunidade de tratamento para a grande maioria. Então, se a gente entende o que vem na história da humanidade até o advento do bebê de proveta e para o que aconteceu depois, a gente percebe que a gente evoluiu muito do bebê de proveta para os dias de hoje. Não tenha dúvida, sim, são coisas inimagináveis, né? Você imaginar que em 1978 você conseguia tirar um óvulo espermatozoide e fertilizar in vitro, no laboratório, né? Quer dizer, quantas reações aconteceram ali, né? Quantos projetos de pesquisa foram fechados, porque estavam ligados a instituições religiosas. Então o pessoal fala, estou brincando de Deus, não pode. Hoje, ninguém discute o direito de uma pessoa recorrer à técnica de fertilização in vitro. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a ciência vai chegando e a sociedade tem que acompanhar. Olha, aceite ou não, é o que eu falo, existe o tratamento e o livre-arbítrio do ser humano vai dizer, eu vou ou não vou. Hoje não se discute muito, mas há anos atrás, quando eu era estagiário lá no Hospital Mater Dei, depois trabalhei no primeiro serviço lá, as pessoas ficavam assim, será que eu não estou indo contra Deus? Eu virava e falava assim, olha, você discute
o caso de você ter uma diabetes e poder usar uma insulina? Você discute o caso de eu ter um problema cardíaco e fazer um transplante? A paciente, não. Por que eu não posso fazer fertilização in vitro? Né? Quer dizer, era uma forma de mostrar que os avanços vêm. Agora, você pode se recusar. Né? Olha, eu não quero fazer, eu vou adotar uma criança ou decidir ter uma família sem filhos. Ok, não tem o certo e o errado. Mas você ter essas opções e que essas opções foram crescendo exponencialmente, né? É fascinante, né? É fascinante, desculpa, assim, é algo... E participar, né? Eu, como estudante, acadêmico, né? Comecei cedinho, assim, eu tive essa grata oportunidade de pegar a técnica no início, né? E poder ver todos os estágios. Por exemplo, eu fui fazer pós-graduação na França, com o pai do primeiro bebê de proveta francês, que é o René Friedman, né? A gente era estimulado lá no Hospital Mater Dei a fazer a residência e depois ir para fora para trazer informação. Eu falo para você hoje que você não precisa sair do Brasil. O Brasil hoje é um dos países que tem uma tecnologia igual ou maior que os outros lugares, né? E que a gente não deixa nada a desejar. Sim, acompanha. A gente acompanha, né? Então hoje, assim, hoje você não precisa ir lá para fora para trazer a tecnologia. Você pode ir para fora para trazer o saber diferente, comparar, fazer a referência, né? Exatamente. Agora, né? doutor, é impressionante o que o senhor disse, né? Dessa evolução da ciência, da informação científica, caminhando junto com a evolução da nossa própria sociedade. É muito bacana quando a gente vê que a posição da mulher na sociedade cresce muito também quando ela tem essa possibilidade do congelamento de óvulos para adiar a maternidade, o sonho da maternidade e se tornar realizada também na vida profissional. Perfeito, olha só, a primeira grande revolução, e as pessoas não param para pensar nisso, né? Foi a pílula anticoncepcional, né? Se as pessoas estão nos ouvindo aqui e não sabem, teve gente que morreu defendendo o uso da pílula anticoncepcional na década de 60, o que separou maternidade de sexualidade, foi a libertação, né? Jogar o biquíni fora, usar... Teve uma revolução. A segunda revolução para a mulher, na minha opinião, eu posso estar equivocado, fique à vontade, é justamente quando a técnica de congelamento de óvulo dá uma virada, porque ela sempre existiu, desde 1980, 80, mas ela era muito pouco eficaz. Com o desenvolvimento de uma determinada técnica no final do século XX, início do XXI, por volta de 2004, 2005, surgiu uma técnica que tornou o congelamento de óvulo eficaz. Se eu estou falando início do século XXI, eu já estou falando de 22 anos, né? E essa revolução ninguém para pensar, é o que você falou, né? Hoje eu posso postergar a maternidade, não que a gente está prometendo uma gravidez, ninguém tem um bebê congelado na geladeira, tá? Você está guardando possibilidade de engravidar no futuro. E isso dá uma ferramenta para a mulher, porque a natureza do ser humano e dos mamíferos é cruel com a fêmea, com a mulher. Então ela tem um período fixo de fertilidade. E isso, desculpa, é inevitável. A nossa fertilidade, a fertilidade feminina, ela vai bem até os 32, 34. A partir dos 35 e a cada 2, 3 anos, ela tem quedas importantes. E depois dos 42, a chance de concepção natural é menor do que 1% por mês. Lembrar que até os 34, essa chance é de 20%. Qual que é a chance de um casal, quando tudo conspira a favor, engravidar em um dado mês? 20%, até 34 anos. E 80% ano. Então, se você tem 100 casais que querem engravidar a partir de agora e a mulher tem até 34, ao final de 12 meses tentando, 12 vezes, um ano, eu tenho 80% dos casais grávidos. Então, se nós estamos postergando a maternidade, se a mulher está indo para o mercado de trabalho, que ela quer a sua independência, e está certo, ela não pode depender, ela não pode depender do outro. E nem ter culpa por ter essa vontade. E aí você vê como que encaixa o congelamento de óvulo. O congelamento de óvulo não é obrigatório, mas é mais uma opção no arsenal das mulheres para elas seguir o caminho delas, né? Eu tenho visto muitas mulheres que se associam a homens que não tomam definição.
sobre filho. Né? Então tem um relacionamento, aí vai terceiriza, passando. deixa ali por conta você do vê lá, destino. Você vê lá homens com, sim, eu estou generalizando, 32, começa a falar 34, 37 não resolveram ainda o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, você tem que dar para essa mulher essa oportunidade. Olha, deixa eu congelar meu óvulo, vamos resolver isso. Então, eu chamo de segunda revolução para a mulher. E muito bem observado isso, né? Porque trouxe muitas possibilidades. Agora, quando a gente fala de um casal que começa a planejar ali o bebê, como é que eles vão entender os sinais de problema? Quando é que eles vão... Porque a gente está falando, olha, existem aí várias técnicas, várias possibilidades, mas qual é o tempo de tentativa? O que é normal? O que já não é tão normal? Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a bússola da fertilidade da nossa espécie é a idade da mulher, ok? Então, a primeira coisa que o ginecologista do dia a dia tem que ter de preocupação com a sua paciente é a idade dela e a relação dela com a vontade de ser mãe, de engravidar, ok? Então, esse é o primeiro, é a bússola mestre. Depois que eu tenho um casal tentando engravidar, até os 34 anos, desde que não exista nenhuma história anterior de algum problema, né? Eu tive uma apendicite supurada que pode ter obstruído minha trompa, né? Todo homem deveria fazer um espermograma pré-nupcial, né? Pré-relacionamento, e não fazem, né? Os homens são relapsos, né? Não é comum, né? Pois é, mas é muito simples, né? São coisas que o próprio ginecologista pode orientar para a sua paciente. Olha, você tem um parceiro, já fez espermograma, todo mundo posterga tudo. Ninguém acha que vai acontecer com ele. Mas voltando aqui, até os 34 anos, a gente tem que esperar em torno de 12 meses de vida sexual ativa. Né? Aí cabe uma pergunta, né? O que é uma vida sexual Essa ativa? pergunta é excelente que eu queria deixar claro aqui. Fujam dessas regrinhas de internet, mídia social e amiga. Sempre tem algum palpiteiro. É relação todo dia, dia sim, dia não, de cabeça para baixo, perna para cima. Depois, não sei se tem mitos e verdade, a gente fala um pouco aqui. Vai ter. Olha só, um casal que quer engravidar, ele deve ter, pelo menos, tá? Não é marcado na folhinha, uma relação sexual a cada 3, 4 dias. É frequência, ok? Não adianta um final de semana namorar 5 vezes, que isso se não for o período. Então... Uma a cada 3 dias. E não é marcando a folhinha. Namorei hoje, conta 72. Não é isso não. Segunda, terça, quarta, quinta gente, de novo. É a famosa 2 Sexta, relações sábado. sexuais por semana com essa frequência. O casal tem a libido, quer namorar mais, fique à vontade, não tem regra. Mas, se o casal tem uma relação sexual a cada 3, 4 dias ou eventualmente 5... eu cubro qualquer período fértil. E eu não preciso ficar nessa paranoia de aplicativo, hoje é dia fértil, hoje eu tenho que namorar, chamo o marido, né? Aquelas coisas que... isso serve muito para aplicativo, para essas... Então, assim, se tiver esta frequência, você não tem que se preocupar, porque o problema da nossa espécie não é espermatozoide nem útero, é óvulo. A maioria dos óvulos que nós liberamos todo mês são inadequados. Por isso que a gente tem que ser tentativa e acerto. Sim. Então, um ano... 12 vezes... vamos imaginar que um viaja e naquele mês não se encontrar no período fértil. Desculpa, aquele mês não valeu, né? Concorda? Agora, a partir dos 35, 36, tem que ficar atento. Então, após 6 meses, 9 meses de tentativa, conversa com seu ginecologista, vai fazer um bom espermograma, vai fazer uma radiografia das trompas, para saber se as trompas estão livres. Então, o que baliza, o tempo que você espera é a idade. E hoje a gente vê também uma confusão com os ginecologistas. A paciente é nova, vamos pôr lá, 28 anos, e o médico fala, não, você pode esperar uns 3, 4 anos. Não se aplica, são 12 meses do mesmo jeito. Né? Então, você é nova, você vai resolver. Não. Se em 12 meses, até os 34, não ocorrer uma gravidez, atenção, procure um profissional que é o seu ginecologista do dia a dia. Dos 35 para frente, 6 meses a 9 meses de tentativa, porque a idade já vai entrando contra, é um trunfo negativo. Conta cruel, né, doutor? Cruel. É muito cruel. Agora, o senhor falou, o exame simples, o espermograma, deveria ser feito antes até do casamento. Ele já é capaz de indicar a possibilidade de um problema por parte do marido? Perfeito. É só esse É um que exame precisa? super simples. A mulher tem que fazer
radiografia das trompas, que é um pouco doloroso, tem que fazer ultrassom, tem que fazer o homem tem que fazer um espermograma. Desculpa, é muito simples. Para poder se recusar. Eu acho que dentro da parceria do casal, né, Claro. é o mínimo que tem que fazer. E outra coisa, não tem que esperar não engravidar. Olha, eu estou com um relacionamento, ou então o homem já tem que chegar no relacionamento com uma visita ao urologista. Faz um espermograma do dia a dia, pode ser do convênio, não tem problema algum. É mais comum o problema acontecer por causa do aparelho reprodutor feminino do que por parte do Não, do homem? aí a questão é salomônica, no sentido de que 40% é masculino, 40% é feminino e 20% dos dois. Então, é igual, você entendeu? É todo mundo igual. Só que mais fácil detectar alterações de espermograma, né? Muito simples, né? Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam... O ginecologista hoje, ele é meio aquele médico de família antigo, né? Aquele que tem acesso à mulher, então tem acesso à família, Pode né? também. E um só vale para a vida toda? Não, aí você faz um espermograma, vê como é que tá, se está tudo ok. Obviamente que passaram-se alguns anos, eu tenho que repetir. Né? Mas assim, é importante saber qual que é a sua capacidade reprodutiva. Bom, caminhando aqui na nossa conversa, um ano se passou, não aconteceu a desejada gravidez, vamos tentar encontrar um método de apoio. Ok. Por onde o casal caminha? Quais são as coisas oferecidas ao casal? Primeira coisa é procurar o seu ginecologista do dia a dia. Né? Esse ginecologista vai providenciar um espermograma, dosagens hormonais masculinas, né? E vai conversar com o parceiro. Existe alguma história disso ou daquilo? Existe todo um ritual, né? A se perguntar. Para a mulher, ela deve fazer um ultrassom para avaliar útero, ovário, se está ovulando, né? Tem que fazer a radiografia das trompas, raio-x, né, do útero e das trompas, chama-se histerossalpingografia, que é um palavrão, então a gente traduz como radiografia do útero das trompas. Hoje existe uma doença relacionada à infertilidade, chama endometriose. Então hoje existem exames não invasivos, como ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que não é invasivo como uma cirurgia, que você pode realizar. Então, é o ginecologista do dia a dia que vai fazer a triagem. E olha, eu posso te dizer que 60% dos casos de dificuldade de engravidar são resolvidos no consultório do dia a dia. Não tem esse negócio de, todo mundo tem que fazer fertilização. Então... Que informação importante, 60% resolve no dia a dia. É uma alteração de tireoide, são coisas mais simples, né? Assim, não tenha dúvida, todo mundo acha que tem que ir direto para o especialista, né? O subespecialista em reprodução assistida. Agora, quando eu tenho casos moderados para severo, aí o que o ginecologista do dia a dia tem de acesso no seu consultório é limitado. Aí ele tem que passar por uma clínica ou por um médico que tenha uma expertise diferente, porque aí você vai recorrer a procedimentos de média complexidade, que é a inseminação intrauterina, a inseminação artificial, né? E para as técnicas de reprodução assistida, que são as técnicas oriundas da fertilização, quer dizer, é a fertilização in vitro com as técnicas oriundas dela. E aí, essa escolha, ela também esbarra em questões assim, jurídicas, legais. A gente ouve muito falar que os Estados Unidos têm técnicas mais avançadas. Antes da gravação, a gente estava comentando, né? A Ucrânia oferece a possibilidade da chamada barriga de aluguel. Existem, pela internet, várias informações que acabam colocando limitações para esse trabalho no Brasil, doutor. Olha, eu acho que existe muita desinformação. O Brasil é, da América Latina, o único país que permite útero de substituição, de novo, barriga de aluguel, que o termo está equivocado. Nós disponibilizamos todas as técnicas, todos os procedimentos e equipamentos que você encontraria em qualquer lugar do mundo referência, entendeu? Útero de substituição, no Brasil é permitido com parente até 4º grau. Não, então você está falando de mãe, irmã, tia e prima, seja do parceiro, seja da parceira. E nos casos em que eu não tenho parente até 4º grau, é permitido ao casal procurar uma autorização para o Conselho Regional de Medicina. Não pode haver comércio. Eu vou dar uma casa, eu vou dar um carro, uma coisa. Isso não pode. Existe hoje no Brasil um termo, um protocolo para isso. Então nós temos todo esse processo. Por que a paciente vai daqui para a Ucrânia?
Eu gostaria de entender, pode ser que tenha outras coisas envolvidas. Ah, eu vou fazer um tratamento com óvulo doado e eu quero uma ucraniana com útero de substituição e o esperma do meu parceiro. Eu não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que pode ser. Sim, né? sim. Nos Estados Unidos o tratamento é muito caro. A gente vê muito brasileira que mora lá e que vem fazer tratamento no Brasil porque fala a mesma língua, tem o que nós temos que os americanos não têm, que é a relação médico-cliente mais acolhedora, né? Lá nos Estados Unidos, assim, não sei se as pessoas sabem, quem atende é a enfermeira, né? O médico, ele só entra em último momento, né? No Brasil, não. Você tem acesso ao médico, você tem um acolhimento, você tem mais informação. Então, a gente tem muita gente que vem para o Brasil fazer tratamento. E, obviamente, o custo, né? Em função... O dólar sempre esteve acima do nosso dinheiro, então, se você fizer uma comparação... tratar nos Estados Unidos é muito caro, né? Por exemplo, um útero de substituição nos Estados Unidos, em torno de $50 mil, né? É muito caro, né? Então, de novo, nós temos acesso, a nossa legislação sempre foi moderna, a gente fala mal do país, né? O Conselho Federal de Medicina sempre esteve à frente, desde 1992, que é a nossa primeira resolução, permitindo quase todos os procedimentos, tudo muito organizado. Nós sempre fomos muito liberais nesse quesito, inclusive Minas. Minas Gerais, que o pessoal fala que a gente era conservador, não é mais, né? Ainda bem, mas a gente já fazia técnicas, tratamento de casal homossexual feminino há 20 anos, 25 anos atrás, né? Minas Gerais foi o primeiro estado que eu tenho conhecimento de que a justiça deu autorização para uma pessoa solteira, um pai adotar uma criança, né? Por quê? Porque nós mudamos aquela máxima da herança, né? Por que impedia essas coisas? Era dinheiro, né? Então, herança. Hoje não tem, a gente deixa a dívida, né? Então... A herança é a dívida, né? Antigamente eles negócio de segurar o dinheiro dentro da... Né? Então, não pode ir para fora. O que acontece basicamente hoje que a justiça brasileira desenvolveu isso há um bom tempo? É o afeto. A criança tem que ter direito ao afeto, né? Eu não quero saber se é um casal... se é uma pessoa monoparental, masculina ou feminina, se é hétero, homossexual, masculino ou feminino. Essa que é a beleza que o Brasil tem, que as pessoas não conseguem enxergar. Esse entendimento, né? Da justiça, né? Trouxe tanta grandiosidade no trabalho de vocês que oferecem essa possibilidade. É você proporcionar que essa pessoa, que essa criança tenha afeto, né? Seja criada com afeto, né? Então, não tenha dúvida. Então, de novo, voltando ao assunto, nós temos todos os procedimentos aqui de alta qualidade. Obviamente que você tem lá algumas questões a serem resolvidas, mas assim, eu acho que no geral nós avançamos a passos largos no Brasil. E a gente tem que parar de só reclamar. A gente tem que elogiar, a gente tem que ver as coisas positivas, a gente tem que ter uma visão otimista. Não é poliana, né? Mas também não é assim, a gente só reclama, né? Vai lá, faz, realiza. E, de certa forma, a gente está fazendo isso aqui. Estamos falando da variedade de possibilidades que existem e falando da multiplicidade da nossa legislação brasileira. Agora, doutor, outra questão que deve ser muito interessante para vocês, médicos, que estão ali recebendo esses casais, é lidar com a confusão de possibilidades que acaba existindo, a cabeça tumultuada de vários processos ali de tentativas e uma profusão de informações também. Como é que vocês lidam com isso? Olha, a primeira coisa é você ter uma indicação precisa de qual tratamento que você vai fazer. Então, a primeira coisa, o paciente não pode ficar sem norte, sem rumo, né? Você tem que mostrar para o paciente ou para o casal qual que é o tratamento mais eficaz. Antigamente tinha aquela história, o médico falou assim, a única forma de eu me salvar é fazendo esse tratamento. Porque, doutor, só um parênteses, não existe apenas uma causa para a infertilidade. Exatamente. Então não deve existir também só uma causa para a fertilidade. Exatamente, mas é isso que eu estou tentando dizer. Nós temos que trabalhar com eficácia. O que é melhor? Se eu tenho uma trompa obstruída, desculpa, não adianta inseminação artificial nem reza brava, porque os óvulos e os espermatozoides não vão se encontrar. Eu tenho que ir para a fertilização in vitro, fora do organismo, né? Então, você tem, de acordo com o diagnóstico que você está fazendo, você tem qual o tratamento mais indicado para aquele casal ou para aquela paciente. Qual que é a grande dificuldade na nossa área? Que não existe 100% de certeza no tratamento. Então, o que nós temos que tentar fazer é criar com o casal ou com o paciente a resiliência. Porque, olha só, se a chance de ocorrer uma gravidez por mês até os 30 e
4 anos é 20%. Gente, quando tudo conspira a favor, é 20%. Desculpa, só não pode ser menor de idade o banco traseiro do carro, que aí é 101. Desculpa, né? Mas até 34 é 20. Quando você quer, é menos ainda, né? E por que nasce tanta gente, doutor? Porque está relacionado à idade. A gente costumava engravidar mais cedo. Se você olhar aí, bisavó, tataravó, engravidava com 14. Muito né? filho. E passava a vida grávida, né? E era muito comum, né? A fulana teve 16 filhos, vingaram 9, né? Era comum perder também, né? Então, assim, hoje não. Hoje nós estamos postergando. A sociedade está muito imediatista, né? Ela não pode falhar, né? Se eu não consigo engravidar no primeiro tratamento, meu mundo cai. E a gente não consegue mudar a biologia. Da mesma forma que a natureza precisa de 12 vezes 12 meses, pode ser que um casal precise de mais tentativas de fertilização in vitro, sem significar que fez alguma coisa, que tem alguma coisa errada. Porque a gente não tem o dom divino de produzir a vida. Guarde o que eu vou falar. Se nós temos um dom, é o dom de aumentar a chance da vida ocorrer, ok? Mas ninguém é Deus, ninguém faz isso. É muito esforço. Então, a parte mais difícil no dia a dia é abordar as falhas de tentativa, para que o casal ou a paciente não desistam do tratamento. Então, o lado mais difícil que eu tenho no dia a dia é o lado emocional, de dar arcabouço emocional para aquele casal continuar tentando, sem significar que fez alguma coisa errada. E eu não sei explicar, essa é uma dúvida que eu quero um dia sentar com um grupo de psicanalistas, psicólogos, pessoas da sociedade. Hoje a nossa sociedade não aceita o fracasso, não aceita o não, né? E aí você fala, o não é seu, não é meu, é da nossa espécie, é da nossa natureza. E a paciente, elas costumam desistir muito rápido, como se hoje, desculpa, não sei se o termo está adequado, mas hoje se compra tudo, hoje se planeja tudo, né? Quando você vai para a biologia, você descobre que você não tem esse poder. E aí é o lado emocional que conta mais, entendeu? E também não é incomum casais que desistem e acabam engravidando. Sim. Ou até adotam e também depois tem outro filho, enfim. É porque a probabilidade de ocorrer uma gravidez, ela não é zero. Né? Ela é bem diminuída quando comparada com os mesmos casais da mesma idade da mulher, ok? Que não tem nenhuma dificuldade. Mas se eu tenho 80% grávida em um ano, quando eu tenho um problema severo, eu tenho 4 grávidos em 5 anos. Entendeu? Então é muito pouco. E quando esta paciente engravida, depois de 4, 5, quando largou o tratamento, e ela representa 4 gravidezes, por exemplo, em 5 anos, quando eu tenho 80 em um ano, todo mundo transforma em 100%, né? Entendeu? É um viés de observação. Sim. Ó, aquela relaxou e engravidou. De um ponto de vista, né? Outra observação também que é comum que é gestações múltiplas depois do tratamento. Isso era muito comum. Isso era muito comum. E antigamente que eu falo, 15, 20 anos atrás, era até motivo de orgulho, né? Ia para a imprensa, né? Fulana teve quadrigêmeos, ciclano teve trigêmeos. Hoje é demérito, né? Hoje é demérito. Tanto que hoje você escuta falar muito mais de gêmeos, mas trigêmeos, quadrigêmeos não se escuta mais. Por quê? A tecnologia se desenvolveu muito e hoje você consegue fazer uma fertilização in vitro transferindo 1 ou no máximo 2 embriões. Aquela história de transferir 3, 4, assim... Era de garantia, né? É porque a técnica era muito ineficaz. Então você tinha que compensar a ineficácia da técnica e a ineficácia da nossa espécie aumentando o número de embriões de sementes. E de vez em quando você tinha um desfecho trigêmeos, quadrigêmeos. É muito raro hoje, no mundo como um todo. Agora, gêmeos não. Gêmeos, nós somos responsáveis por um aumento importante dos gêmeos no mundo. Doutor, por mais que o casal queira muito filho, 1 filho, não 4, né? Desequilíbrio, mas né? eu estou dizendo, assim, eu posso te dizer com segurança que nos últimos 10 anos, hoje houve uma redução, assim, drástica, trigêmeos e quadrigêmeos. Quadrigêmeos eu não lembro de escutar. Trigêmeos, raríssimo. Agora, gêmeos, não. Sabe qual que é a chance de ter gêmeos na população? 0,5 a 1%. 1 em 100, 1 a 200 partos é gêmeos, ok? Natural. Eu estou falando do fraterno, né? Dos diferentes, né?
Na fertilização in vitro é 20%, né? 20%. Dos que engravidam de fertilização são gêmeos. Mas 80% a gestação é única ainda, né? Então, mesmo quando eu faço fertilização in vitro, transfiro 2 embriões e engravido, 80%, 8 em 10, a gestação continua sendo única, né? Então, assim, houve uma diminuição, mas comparado com a natureza, a fertilização in vitro está entregando mais gêmeos, sim. Doutor, a gente sempre fala aqui de assim, hábitos saudáveis para evitar determinado problema, medidas de profilaxia para evitar, tipo, problemas no coração. O que o senhor fala para os casais que procuram pelo senhor sobre esses hábitos, essas condutas de vida? Eu imagino que um médico como o senhor deve ser quase um tutor, um conselheiro durante um bom período, um guia, né? Um acompanhamento muito intenso, né? Olha, eu acho que o que eu queria passar de mensagem é que a nossa espécie, óbvio que os hábitos saudáveis é para qualquer um, né? Excesso de peso não faz bem, beber demais não faz bem, fumar não faz bem, desculpa, né? Ser sedentário não faz bem, mas isso impacta muito pouco na qualidade do ovo, ok? Eu não estou aqui permitindo que as pessoas me escutem agora. Não falei nada disso. O que a gente tem que colocar na cabeça da população, primeiro, hábito saudável sempre, ok? Hoje nós estamos vivendo a ditadura da vitamina, né? Reposição. Não, vitamina, tu precisa de vitamina. Quem tem uma dieta adequada, né? Quem tem acesso a carne, leite, ovos, carne branca, carne vermelha, carne azul, entendeu? Uma vez por semana, não precisa ser carnívoro, né? Mas tem que ter um pouquinho, né? Peixe, tá? A gente não precisa de vitamina. Desculpa, hoje a gente está vivendo uma influência americana maléfica, monetária, né? Então, de novo, a minha mensagem é que a melhor coisa que a pessoa faz, a mulher principalmente, né? É olhar a sua idade e reprogramar o seu desejo de engravidar. Não estou dizendo que ela tem que engravidar cedo, mas a fertilidade feminina eu não recupero. Emprego, trabalho, escola, mestrado, eu recupero. De novo, eu só quero deixar esta mensagem. Hoje eu tenho um congelamento de óvulos que dá mais uma oportunidade, mas ninguém está dizendo que aqueles óvulos no futuro vão virar gravidez, né? Uma vez que eu entrei no período de fertilidade muito diminuída, que é depois dos 40 a 42 anos, a medicina reprodutiva pode entregar um tratamento, que é óvulo doado, né? Eu posso gestar, eu posso parir no sentido bíblico, mas com óvulo de outra pessoa. Eu tenho paciente que esquece disso, volta com 44, não, agora eu estou preparado para ser mãe. E aí a natureza não entrega mais para ela. Ela fala assim, mas eu não quero óvulo doado. Não, mas não tem outra forma. Não, mas só tem que me dar outro jeito. Eu falei assim, não, peraí, vamos conversar sobre como funciona a nossa espécie. Então, de novo, hábitos bons, ser magro, vai beber socialmente, né, sem exagero, né? Uso de droga, não preciso falar, né? Tem pacientes que eu não posso usar droga. Eu falei assim, não, desculpa. Mas eu queria. Eu falei assim, deixa eu te falar, isso é uma relação de adulto, aqui não é consulta pediátrica, né? A pessoa fala, eu posso beber durante o meu tratamento? Eu falei assim, água, suco, pode. Mas e álcool? Olha, nenhum médico prescreve bebida alcoólica durante o tratamento, porque você vai tomar uma anestesia, sabe? As pessoas vivem ainda, assim, minha percepção, não estou falando de todos, tá? Mas assim, vivem um mundo mágico, né? De que eu posso tudo sem mudar nada, sem ter esforço. Não tem entrega, né? Já está pagando o tratamento e já quer tudo ali. Eu quero tudo ali. É o que o senhor falou no início também, a gente é muito imediatista, a gente não aceita o não aceita o fracasso. A internet, o telefone celular, a mídia social entrega tudo a tempo e a hora, né? E aí a pessoa fica viciada na resposta imediata, né? Libera dopamina, né? Libera prazer. Por que as pessoas são viciadas em celular, naquele scroll? Já fizeram estudos nos Estados Unidos e na Europa, né? À medida que você vai descendo Instagram, Facebook, o scroll, né? O cérebro fica viciado na informação seguinte. Você já reparou que você não consegue desligar? As crianças não conseguem... É o mesmo processo da maquininha caça-níquel que vai condicionando... A pessoa não consegue parar. Então, a pessoa fala assim, eu durmo muito mal. Eu falo, como é que é o seu sono? Eu chego em casa, tomo café,
eu assisto televisão, vou para o quarto com iPad, não sei se pode falar iPad, né? Com devices, né? O tablet. Aquela luz estimula, a pessoa não consegue dormir, né? É. Então, aí você está fazendo um tratamento, o seu tratamento fica piorado pelo seu estado emocional. Agora, dizer que essas coisas vão afetar o que está lá dentro da nossa mina de diamante, que é o ovário, muito pouco provável, muito pouco provável. Ninguém aqui está recomendando ser desregrado, eu não falei isso aqui. Entendemos. E outra coisa, a pessoa não pode entrar obesa na gravidez, porque a fertilização in vitro é uma etapa da concepção. Depois que a paciente engravidou, a gestação dela, com exceção dos gêmeos, que é um pouco mais arriscado obstetricamente, a gestação corre igual qualquer gravidez espontânea. Então, a fertilização in vitro é uma etapa. Então, a paciente tem que se preocupar não só em engravidar, mas ter um bom pré-natal. Se eu entro no pré-natal, muito baixo peso, excesso de peso. Se eu entro fumando maço, 2 maços de cigarro por dia, né? Se eu tenho um hábito de beber, hoje as mulheres, algumas bebem mais do que homem, né? De novo, eu não estou dizendo que ela não tem esse direito, não estou em nenhum momento. Então, a gente tem que se preparar não só para o tratamento, mas para a gravidez que vai vir, para que eu tenha um pré-natal saudável, que eu possa tentar um parto natural, né? Então, o que a gente precisa é o que você falou. Hoje, meu papel como médico é ser um guia. Eu sou um parceiro daquele tratamento, né? Eu não sou um ditador à moda antiga, você vai fazer isso, você vai fazer. Se você não fizer isso, né, nada vai. Não, olha, aqui tem o caminho A, tem o caminho B, o caminho C. Os prós e os cons. Óbvio que, por exemplo, um cirurgião que está lá no HPS, tem lá uma bala, ele tem que operar a pessoa, né? Ele não vai dar essa autonomia para o paciente, vai. Olha, eu estou com apendicite, não, eu não vou tratar. Desculpa, você vai morrer, né? Na reprodução, você vai discutir os prós e os contras. Tem paciente que fala, não, eu não quero esperar 12 meses, quero esperar 18, eu posso, não posso? Olha, pode, mas presta atenção, se isso não ocorrer... Você entendeu essa questão de você ser um guia, você ser um conselheiro? Condutor ali, isso faz parte da medicina do futuro, a medicina que rema junto com o paciente. O paciente é protagonista do processo. E né, um outro processo importante que o médico tem, e isso está muito difícil, o médico ele tem que ser uma figura com conhecimento para desmistificar a quantidade de mito e crendice que voltou no século XXI. Hoje a gente vive mais mito e crendice que o século XX. Eu não consigo entender, eu preciso que alguém me esclareça de onde está vindo tanto mito, né? A paciente fala assim, doutor João Pedro, eu tentei tantos meses, inclusive eu colocava a perna para cima, porque eu li na internet, se colocar a perna para cima, a gente engravida mais. Eu falei, olha... Não, sobre isso, vamos